Seguinte, boa noite. Quero agradecer vocês que entraram. Olha só, vamos começar a chamar o povo para participar. Vamos chamar, vamos pedir para eles virem, vamos divulgar a live. Eu tenho muito interesse, gosto muito de falar de psicoeducação. Eu de verdade acredito que quando os pacientes sabem o que eles estão sentindo, sabem se está dentro da normalidade ou não, é mais tranquilo deles aderirem ao tratamento. Então, vamos lá, essa é a nossa última live de janeiro, em que a gente tem falado sobre o janeiro branco, a gente tem chamado a reflexão essa questão de pensar na saúde mental, de melhorar, de saber o que está acontecendo, de procurar ajuda. Então, vamos fazer isso? Vamos continuar, né? Essa é a última live de janeiro, mas eu não quero parar de fazer live. Quem me conhece sabe, eu não sou das pessoas mais... Eu sou bem tímida, eu sou muito zoadora, mas eu sou extremamente tímida. Mas eu tô gostando dessa coisa de fazer live. Eu tô vendo que muitas pessoas estão sendo ajudadas, sabe? As pessoas estão entrando em contato, perguntando, tirando dúvida. E isso pra mim é o que me dá prazer, né? Assim, eu tenho muito prazer em saber que o paciente sabe o que ele tá tomando, ele sabe o que faz parte da doença dele. Me dá muito prazer também em ver os psicólogos aí buscando conhecimento, buscando entender um pouco do que acontece com os pacientes. Eu gosto muito de trabalhar com psicólogo. Enfim, os 2 primeiros vídeos foram... Eu fiz um vídeo em que a gente falou da semana anterior, dos vídeos que eu tinha postado no histórico, em que eu falei qual a importância da opinião dos outros no tratamento psiquiátrico, né, na sua dor, qual a importância disso, e foi muito legal, assim, deu pano pra manga, as pessoas falaram bastante, mas eu gosto dessas coisas, né, foi bom. Falei também perguntei para vocês e tive uma interação muito legal de quando que o transtorno psiquiátrico para de ser frescura e passa a ser doença, e a gente conversou e eu falei para vocês o quanto que isso acontece quando já aconteceu uma tragédia ou quando está prestes a acontecer uma tragédia. Então não vamos deixar acontecer uma tragédia, vamos diminuir esse preconceito, chamar as pessoas e facilitar a chegada ao tratamento. O vídeo da semana passada foi sobre ansiedade. Falei de uma forma geral, né, do transtorno de pânico e do transtorno de ansiedade generalizada, das crises de ansiedade, o que significavam e como é que era o tratamento, o que podia estar acontecendo. E aí eu botei uma enquete lá, um stories de qual que seria o tema dessa semana, e muitas pessoas me pediram compulsão alimentar. Mas antes disso, eu quero dar uns recados, na verdade. Um recado. É muito legal, porque quando eu decidi isso, eu decidi no final do ano passado, eu decidi aparecer mais na internet, falar mais um pouco, alguns pacientes pediram, alguns colegas de trabalho pediram, eu participei de um seminário no CAPS onde eu trabalhava, e os amigos de trabalho falaram, caramba, isso tem que ser divulgado e tudo mais, é um assunto que eu gosto muito. E pensei em falar mais na internet, achando que ia ter uma enxurrada de familiar, achando que ia ter uma enxurrada de paciente. E, na verdade, teve uma enxurrada de familiar, teve uma enxurrada de paciente, teve um fenômeno que eu adorei, que teve muito psicólogo gostando do que eu estava falando. Teve muito psicólogo se aproximando. E aí eu quero que vocês se aproximem mesmo. Eu quero que vocês me falem. É óbvio que quem me deu e-mail para eu cadastrar na minha lista, recebendo o meu material, teve uma psicóloga que me deu uma ideia muito legal de transformar aquele material em folder para os pacientes. Assim, é um material. Eu escrevi um texto sobre curiosidades da depressão, sobre o que os pacientes perguntam na consulta e o que eu respondo, e o quanto que isso causa um impacto e faz com que eles tenham uma maior aderência ao tratamento, porque eles sabem o que está acontecendo. E é isso, assim, eu quero chamar vocês para a gente conversar. Gosto muito de trabalhar com psicólogo. Eu sou médica de CAPS. CAPS, para quem não sabe, é Centro de Atenção Psicossocial. Então, assim, é um lugar onde tem pacientes graves. Então, eu não sou absolutamente ninguém sem o resto da equipe multidisciplinar. Gosto desse trabalho. Então, eu gosto de falar sobre psicoeducação, gosto de falar de um conceito chamado Hope e Recovery, que tem a ver com a esperança enquanto ferramenta de tratamento, enquanto engajamento do paciente no tratamento, e o quanto que isso aumenta o resultado. Melhora o resultado, melhora a nossa expectativa e a expectativa dele. Ele passa a participar mais da vida, ele passa a ter um senso de utilidade muito grande.
Então, tá acontecendo uma coisa muito engraçada que eu vou ter que fazer um parênteses, tá? Tem uma pessoa chamada Diva Mourão e eu acho que eu não conheço ela pessoalmente, mas quando eu vi Diva Mourão, eu falei, meu Deus, quem é esse Mourão e de onde, né? Mas beleza, eu espero que não seja a esposa do 02, mas tá bom, se estiver, bem-vinda, mas eu acho que não deve ser. Vamos lá então. Então, é isso, assim, o recado que eu queria dar para os psicólogos, para se aproximarem, para a gente conversar. Eu quero fazer um material junto com vocês, eu quero entregar um material para vocês. Eu quero muito compartilhar esse conceito de superação, de melhora do paciente, independente dos sintomas, que ele viva a vida com utilidade, com dignidade, com autonomia, com inclusão. Eu tenho muito interesse nisso e a gente vai conversar sobre isso. Um outro recado vamos compartilhar essa hashtag Mude Somente, Mude Você. Faz parte, eu de verdade quero que isso vire um estilo de vida. Eu tenho feito isso na minha vida. Eu não tô falando aqui de mudanças radicais, absurdas, não, mas eu tenho feito o que me leva para o que é ser saudável. Eu tenho comido direito, eu tenho feito meu treino e eu quero instigar isso em vocês. Eu acredito que quando a gente faz um compromisso, principalmente com quem a gente não tem intimidade, é mais fácil da gente cumprir do que quando a gente faz um compromisso ou com a gente ou com alguém que a gente tem intimidade. Então eu quero fazer esse compromisso com vocês. Vamos compartilhar a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Eu gosto de escrever com letra maiúscula o início das palavras, mas você pode escrever de qualquer forma e fazer isso virar de verdade. A Diva Mourão tá respondendo aqui que ela não é a vice-presidente. Tá beleza, mas seja bem-vinda. E aí, vamos chamar as pessoas, vamos compartilhar. Como eu falei pra vocês, eu sou muito tímida, mas eu tô gostando de fazer live, então eu vou permanecer fazendo lives semanais. Um dia, quando tiver melhor, vou fazer mais vezes por semana, mas ainda não dá. Mas vamos lá, então vamos espalhar essa hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, e vamos que vamos. Então esses eram os recados iniciais. E eu também não quero me estender para não ficar uma live chata. Mas vamos lá. Vocês pediram para falar sobre compulsão alimentar, chamaram amigos pra gente conversar sobre isso e vamos conversar sobre isso. Eu queria começar com uma parte cultural que é bem importante em relação à nossa relação com a alimentação. E aí aqui eu tô deixando claro que isso não tem eu não quero responsabilizar e nem culpar nossos ancestrais por conta das coisas que a gente acredita hoje, tá? Uma coisa que acredito que vocês sabem, e eu depois da maternidade vi bastante isso, né? E eu também quando era criança via isso, é que bebê saudável é bebê gordo. Vocês lembram disso? Assim, a minha avó tinha muito isso, né? A Cris ainda não comeu, ou então... E o que significava comer? Comer significava comer até ficar satisfeito, até ficar extremamente empanturrado. Isso era sinônimo de saúde. Com o tempo, a Renatinha tá me chamando pra gravar um vídeo no canal dela. Eu tô adorando esses convites, tô me sentindo super famosa. Vou gravar, Renatinha, pode deixar. Então... E com o tempo a gente foi aprendendo que comer muito em grande quantidade, sem se preocupar se estava saudável ou não, se era calórico ou não, mas comer em grande quantidade, isso não era sinônimo de saúde. Mas nós crescemos, nós somos aqueles bebês que cresceram com a avó gritando que tem que comer tudo, que tem que raspar o prato e tudo mais. E aí bebê saudável, bebê gordo. Bebê saudável é aquele bebê que tem a bochecha rosada, que é todo cheio de dobrinha e tudo mais. Quando meu filho era pequeno, ele teve uma dificuldade de crescimento, uma dificuldade para ganhar peso no início, e eu ficava muito angustiada com aquilo, porque ele estava crescendo direitinho, estava ganhando peso muito pouquinho, mas extremamente ativo, dentro do desenvolvimento psicomotor dele, dentro do desenvolvimento neurológico, fazendo os movimentos que precisava, sentou na idade que tinha que sentar, andou na idade que tinha que andar. E assim, eu ficava muito preocupada porque ele não tinha uma dobra. E aí depois de um tempo ele foi engordando mais, e ele nunca foi um bebê rechonchudo com muitas dobras, mas sempre foi uma criança saudável. E aí eu comecei a me questionar o quanto de cultural, por mais que eu soubesse que cientificamente eu tinha um conhecimento científico de que bebê gordo não era bebê saudável, ou que bebê saudável não era bebê gordo, e que isso não é sinônimo obrigatoriamente isso não significa que isso é sinônimo obrigatoriamente. Isso veio com uma carga cultural na minha cabeça, olhando meu filho daquela forma, sem ganhar peso, ou ganhando, não era sem ganhar peso, não é um exagero, mas ganhando pouco peso, veio assim, martelando. Eu precisava de um bebê com dobras, eu precisava de um bebê rosado, eu precisava...
E na verdade isso é muito cultural, assim, nossos avós faziam a gente comer tudo, comer o tempo todo, e precisava comer, tinha que comer. Uma outra questão que é óbvio, né, assim, eu vou falar isso com bastante cuidado, mas eu posso trazer isso porque o pediatra dele me ajudou a fazer muito isso, né? Que a gente ensina, e é óbvio que a gente tem que ensinar isso, que só colocar no prato aquilo que a gente vai comer, certo? Mas dentro disso, de só colocar no prato aquilo que a gente vai comer, isso faz parte de uma educação, de um processo, né? O que a gente foi ensinado não foi só colocar no prato o que vai comer. O que a gente foi ensinado foi comer tudo que está no prato. E comer tudo que está no prato significa você raspar o prato. E nem sempre cabe tudo que está no prato. Porque nem sempre foi você que fez o seu prato. Nem sempre foi você que arrumou as coisas, ou às vezes você colocou mais do que você achou que ia conseguir. Enfim. E aí, quando começa essa coisa do tipo, comer tudo que está no prato, para não jogar comida fora, entendo perfeitamente, ensino isso aqui em casa e faço isso comigo. Não quero jogar comida fora, mas entenda o que eu tô querendo dizer. Comer tudo que tá no prato significa não se importar com a quantidade, com caloria, com nada. É cultural, é comer. Colocou, comeu. Colocou, comeu, mas eu não gostei, eu não quero mais. Não importa, tem que comer tudo. E o outro não aguentou, me dá que eu como. Já ouviu essa? Vem cá, tu não tá aguentando, não? Então me dá aí que eu como. Vai comer tudo mesmo? Então me dá aí que eu como. Isso a gente faz por conta daquela questão de não jogar comida fora, e eu não sou a favor de jogar comida fora, tá? Mas eu começo a pensar se o que não é saudável pra mim, por que eu vou dar pra outra pessoa? O que não traz saúde pra mim? E, gente, uma coisa, quero chamar vocês. Eu tô curtindo muito essa questão do coraçãozinho, eu não sei o que significa, eu acho que significa que vocês estão gostando do que eu tô falando. Então larga o dedo no coraçãozinho, porque é muito maneiro ver os coraçãozinhos subindo. Então, e aí essa coisa do, eu não gostei, eu vou te dar. E eu ouvi uma vez de uma nutricionista que os filhos fazem muito isso, né? Às vezes tá comendo alguma coisa, eu não gostei, então a mamãe come. E aí uma vez, ou então um amigo, e uma nutricionista falou pra mim, cara, você não é lixo. Você não precisa, não é obrigada a comer. É óbvio que tem uma questão da gente querer comer o sanduíche do outro, porque acabou, o nosso acabou, enfim. E a gente quer, mas a gente não é lixo. Então, assim, não tem muito mais necessidade, se não faz bem pra mim, eu entregar pra outra pessoa. Nessa vibe que eu tô agora de mude sua mente, mude você, quando eu ainda tava bebendo refrigerante e eu não conseguia beber tudo, eu não dava pra ninguém. Eu pensava, cara, isso não tá fazendo bem pra mim. Eu escolhi o risco. Então, assim, isso não tá fazendo bem pra mim, também não vai fazer mal, também não vai fazer bem pra outra pessoa, também não vou oferecer e também não dava. Bem estilo os de drogas, tá? Bem esse estilo, porque a perda de controle é muito parecida. E é isso, assim, essa parte cultural que a gente tem que ficar sempre atento, né? Se de fato a criança tem que comer tudo que tá no prato, independente de aguentar ou não, se não aguentou, a outra pessoa tem que comer. Se não é saudável, alguém tem que comer. Se é obrigatório isso, se não pode de fato deixar comida no prato. Qual é a comida que tá ficando no prato? É o quê? É a fritura? Por que não pode ficar? Não sei, né? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. E é óbvio, né? Não só refletir, mas crescer com isso, tentar fazer o nosso melhor. E aí vocês pediram pra gente falar sobre compulsão alimentar, e eu queria começar falando, não escandalizando, mas começar falando que compulsão, comportamento compulsivo, essa coisa da impulsividade, tá muito ligada à impulsividade, tem muito a ver com que as pessoas que não são da saúde mental ou que não entendem falam sobre vício, que mexe no mesmo sistema, existe um sistema de recompensa cerebral dentro da cabeça, tá? Que libera, que se a gente ativar ele, aumenta a dopamina. Aumentando a dopamina, aumenta o prazer. Então, assim, e isso existe com situações naturais, tá? Quando você tá feliz, quando, por exemplo, sexo, comida, isso tudo causa um aumento de dopamina. E isso acontece com o uso de drogas, algumas drogas não, e aí eu falo de drogas lícitas e ilícitas, falo de açúcar, falo de refrigerante, falo de cocaína, falo de maconha, também aumenta a dopamina. E quando esse sistema é ativado, esse sistema de recompensa cerebral é um sistema que dá muito prazer, e ele é ativado com a comida também. Então, esse mecanismo de perda do controle acontece com alguns comportamentos disfuncionais, nessa coisa de aumentar a dopamina, de ativar o sistema de
de recompensa cerebral, acontece em alguns comportamentos disfuncionais, acontece no uso de drogas, acontece quando a gente começa a fazer começa a estimular o nosso cérebro demais. Agora eu tô falando de comida, mas você experimenta parar de beber refrigerante e volta a beber. Se eu vou beber um copinho, se eu vou beber 2, se eu vou beber 3, se eu vou beber 4, e daqui a pouco você tá bebendo exatamente como você bebia antes. Isso faz parte desse sistema. Essa coisa do prazer com isso. Mas isso não significa que quando você tem prazer, você tá trazendo saúde pra dentro do teu corpo, tá? Então, voltando pra questão alimentar, dentro dos transtornos alimentares há uma disfunção na quantidade, no tempo, no que come, no comportamento diante da comida. Há uma disfunção, mas os transtornos alimentares, eles são... os sintomas são diferentes. Existe uma base, mas um não anda junto com o outro. E aí tem pica, que é comer coisas estranhas, tem anorexia, bulimia, e tem o transtorno que ganhou, que é o de compulsivo alimentar, transtorno de compulsão alimentar periódico. De que se caracteriza esse transtorno, tá? E é muito interessante porque a gente tem uma associação de que todo obeso, todo gordinho, ele tem compulsão alimentar. E eu vou mostrar pra vocês que não precisa ser necessariamente assim. Nem todo obeso, todo gordinho, todo gordão, todo enorme tem compulsão alimentar, tá bom? Muita gente tá baseada nessa questão cultural. Tem que comer tudo mesmo, tem que, se meu filho não conseguiu beber ou não conseguiu comer alguma coisa que ele tava comendo, eu tenho que comer e vamos que vamos. Se a gente saiu pra lanchar, meu amigo não acabou com o sanduíche dele, então vem pra mim que eu tenho que comer. Mas nem sempre é assim, nem sempre tem compulsão alimentar. Mas vamos lá. O que significa, o que precisa pra gente fechar o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar? Eu vou falar de alguns sintomas, tá? Precisa ter episódios recorrentes de compulsão, pelo menos uma vez por semana. Tá, Cris, o que é compulsão? O que é um episódio de compulsão? O episódio de compulsão, ele precisa ter 2 componentes presentes nele para que a gente feche o diagnóstico de ser um episódio compulsivo. Lembra que na semana passada a gente falou sobre crise de pânico, a gente precisava de alguns componentes para fechar o diagnóstico de ser uma crise de pânico do transtorno de pânico? Então, na compulsão alimentar, a gente precisa de alguns componentes para fechar o diagnóstico de ser compulsão. 2 aspectos. E são aspectos, um é subjetivo e o outro é objetivo. O aspecto objetivo é o que de fato a gente vê, que é comer uma quantidade grande de comida, maior do que a maioria das pessoas come, em um espaço curto de tempo. E isso começa a ser... Como é que a gente vai pesquisar isso, né? Qual é o espaço curto de tempo e qual é a quantidade grande de comida? Quando eu falo de quantidade grande de comida, eu não tô falando aqui de festa de fim de ano, eu não tô falando aqui de festa de aniversário, eu não tô falando de uma comemoração. Não. Eu tô falando de uma rotina. Ou pelo menos uma vez por semana, mas precisa ter o outro componente que eu vou falar pra vocês qual é agora. Enfim. Mas voltando para esse componente objetivo, precisa ter uma quantidade grande de comida. E durante quanto tempo, né? Quanto tempo que pode fechar isso aí? E aí se criou um consenso de que seria por volta de 2 horas. Então, um episódio compulsivo, ele precisa ter esse aspecto objetivo, que é comer uma quantidade maior do que o normal durante 2 horas. E o aspecto subjetivo qual é? É uma sensação de falta de controle. É uma sensação de que quando começou, não tem como parar. Isso daí, comeu demais em apenas 2 horas e teve uma sensação de que quando começou não tinha como parar. Lembra do que eu falei, da semelhança com o uso de drogas? Lembra disso? Então, vamos continuar. E teve uma sensação de falta de controle, não pode parar, dá um desespero quando alguém fala, não, chega, você vai parar daqui, e começa um vulco-vulco, uma agressividade, às vezes a pessoa não bate pra cima, mas fica emocionalmente agressiva e começa a falar mais agressivo, enfim, aumenta a ansiedade, fica um climão, quando fala, chega, você não vai comer mais isso. Então, assim, porque não consegue, tem essa sensação de falta de controle. Isso fecha um episódio compulsivo, de compulsão alimentar. Mas ter esse episódio de compulsão alimentar, que são episódios recorrentes, não é um episódio, tive um episódio assim no Réveillon, bebi pra caramba, comi pra caramba de meia-noite e meia. Não, foi um episódio. De lá pra cá você não teve nenhum, então não fecha diagnóstico. Agora, vamos falar de outro sintoma. Esse é um sintoma, tá? Guarda aí, beleza.
Tem esse, mas não tem nenhum outro. Não fecha transtorno compulsivo. Não fecha transtorno de compulsão alimentar. Outro episódio precisa. Esse episódio. Outro sintoma, não outro episódio. Outro sintoma esse episódio de compulsão alimentar, ele precisa estar acompanhado de 3, eu diria, sensações ou emoções, enfim. Das 5 que eu vou falar pra vocês. Eu vou falar de 5, precisa ter 3 pra fechar, que é um episódio de compulsão alimentar recorrente, que acontece mais de uma vez por semana. A gente vai falar aqui, a unidade é semana, mais de uma vez por semana. Então, assim, é mais de uma vez por semana, comendo muito num espaço curto de tempo, tendo uma sensação de falta de controle e tendo 3 aspectos desses 5 que eu vou falar pra vocês. O primeiro, comer mais rápido do que o normal. Aquele que acaba primeiro na mesa, que comprou o hambúrguer, já acabou enquanto todo mundo tá comendo, conversando, beliscando, e ele já acabou. Comer mais do que o normal é um aspecto. Um outro aspecto que pode ter é comer até ficar desconfortável. Você ter uma sensação ruim, de quase passar mal. Voltei, tô aqui, estão me vendo? Porque teve uma ligação aqui. Mas enfim, é comer até ficar desconfortável. É um outro aspecto que a compulsão alimentar precisa ter. O outro aspecto é uma grande quantidade de comida com uma sensação, sem uma sensação física de fome. Sem ter essa sensação de fome, comer uma grande quantidade de comida. É aquela questão de, eu não tô com fome, mas preciso comer e como muito. Uma coisa pequena, um biscoito, um chocolate, não sacia. Tem que ser muito em 2 horas. A outra é comer, esse daí eu acho bem importante, com uma sensação subjetiva. Eu não tenho como ver, quem tá por perto não tem como ver, a não ser que tenha muita intimidade, que é comer sozinho por vergonha. Lembra da questão do uso de drogas? Lembra da questão que tem muita semelhança? É começar a se isolar para comer, porque tem vergonha da quantidade que está comendo. Esse é um outro aspecto que precisa estar presente. E o último é se sentir deprimido, culpado, desgostoso, e às vezes ter até nojo e culpa de si mesmo. Isso a gente não consegue ver. A quantidade a gente vê, quem está perto da gente e tudo mais. Mas esse sentimento a gente não consegue ver. Então, esses 5 aspectos que eu falei pra vocês, comer mais rápido do que todo mundo, comer mais rápido do que o normal, comer até causar um desconforto, comer escondido por conta da vergonha, comer grande quantidade mesmo sem estar com fome e se sentir culpado, ter sintomas depressivos. Tem um estudo no Brasil de alguns anos que mostrou que pacientes com diagnóstico de transtorno compulsivo, de transtorno de compulsão alimentar, fechavam o diagnóstico para transtorno depressivo. E isso era, na verdade, aquela amostra que teve, 51% dos pacientes apresentaram isso. Então, assim, é uma taxa bem alta. Cada 2 pacientes, 1 apresenta isso. Isso é bastante, tá? Então, episódios compulsivos recorrentes. Episódio compulsivo precisa ter a grande quantidade em pequeno tempo, em 2 horas. A sensação de perdas de controle e todo esse desconforto quando alguém tenta botar um controle ou quando tem que ter um controle. E às vezes não é um controle de alguma pessoa, mas é um controle de horário. Só tem um tempo para o almoço. Ou então, naquele dia, a reunião do trabalho se estendeu mais e você tem que comer, entendeu? E não começa, e você se desconcentra daquilo ali, não consegue participar daquilo ali, porque faz parte do teu ritual comer uma quantidade grande naquele tempo, enfim. E esses episódios precisam ter 3 desses aspectos, desses 5 que eu falei pra vocês. Comer mais rápido do que comeria normalmente, ter esse desconforto, comer sem fome, comer grande quantidade sem fome, até ficar desconfortável, ter vergonha, ter culpa, ter nojo, enfim. O próximo sintoma, e aí é bem demarcado, é um sintoma, tem que ter um sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. A pessoa tem que, de fato, sofrer com isso, assim. É algo que faz mal, não é algo gostoso, não é algo que faz bem, não é, vamos, é bom comer com as pessoas em comunhão, é muito gostoso isso, né? Mas para quem tem compulsão alimentar, isso é muito sofrido, porque ela tem noção da quantidade, ela tem vergonha e tudo mais. Ocorre pelo menos uma vez por semana, para fechar o diagnóstico tem que ocorrer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, tá? Então aquela pessoa que perdeu a linha no ano novo, comeu pra caramba no Natal, ali do Natal pro ano novo, comeu pra caramba, essa pessoa não sou eu e as pessoas também não precisam se acusar,
comeu muito, e desde lá pra cá tá fazendo as refeições normalmente, tudo mais, isso não fecha o diagnóstico de transtorno compulsivo alimentar. Um outro sintoma que é muito importante e que difere de outros transtornos alimentares é que, para a gente fechar o diagnóstico de transtorno compulsivo alimentar, todos esses episódios de compulsão, eles não podem estar associados com comportamento compensatório. O que seria um comportamento compensatório? Botar o dedo na garganta para vomitar, comeu, achou que engordou e vai e vomita, isso acontece. Tomar laxante, ter uma dieta laxativa, assim, forçar isso, né? Induzir isso para poder diminuir a ingesta de caloria e tudo mais, se esconder para poder vomitar, para poder, enfim, de alguma forma tirar aquilo que entrou. Então, assim, se tiver esse componente, já não é transtorno compulsivo alimentar. Vai ser outro transtorno alimentar, mas não compulsivo alimentar. E é importante no tratamento, né? Quando a gente faz o tratamento, é importante, porque assim, o paciente vai melhorando, vai diminuindo o número de episódios, porque assim, esse diagnóstico, a gravidade dele, ele é dado pelo número de episódios. Pode ser leve, moderado, grave e extremo. Então, o paciente vai melhorando e tudo mais, aí quando a gente descreve isso, o paciente com transtorno de compulsão alimentar, com uma remissão parcial dos sintomas. Significa que ele tem, em média, uma média inferior a um episódio compulsivo, um episódio de compulsão por semana. Num mês, por exemplo, ele teve 3 episódios de compulsão. Então, na média, é menos de 1 por semana. Então, isso ele tem uma remissão parcial dos sintomas. De remissão total dos sintomas é um paciente que já não tem há bastante tempo. Aí a gente coloca um prazo de 6 meses. Precisa também acompanhar ele, saber como é que era o ritual dele, né? E tudo mais. Tem uma pessoa falando aqui, que eu conheço, que tem compulsão por chocolate na TPM e que fica igual um bicho. Pois é, a gente tem esse ônus de ser mulher, tem um bônus de ser mulher, tem muitas coisas legais, mas tem um ônus também de ser mulher, que é essa alteração hormonal que durante o mês sobe, desce, muda e diminui, é um negócio louco. E isso pode acontecer na TPM, aumentar essa vontade, essa ingesta de doce, mudar o humor, pode por conta de uma alteração hormonal, e isso não significa que é uma compulsão alimentar. Não se faz um episódio de compulsão alimentar, você não fica com vergonha do que você come, você não se sente mal, nada disso. Até melhora a serotonina, aumenta a sensação de prazer, enfim, mas durante aquela semana da TPM. É óbvio que tem gente também que tem TPM durante o período menstrual, né? Mas é naquela semana, assim, eu tô falando de algo que precisa pra gente poder... legal. Tem gente agradecendo porque é bom se manter atualizado em relação ao DSM-5. Semana passada eu expliquei para vocês o que era o DSM, que é o manual de diagnóstico. De fato, é muito importante que a gente se mantenha atualizado mesmo. Mas vamos voltar. Então, o que eu tô falando aqui é que para se fechar o diagnóstico precisa de 3 meses, com pelo menos um episódio por semana de compulsão alimentar. Juntando tudo aquilo que eu falei pra vocês. Precisa comer demais em pouco tempo, precisa se sentir mal com isso, ter a sensação de perda de controle, precisa ter daqueles sintomas, né, desconforto, ou comer sem fome, comer escondido. E como é que é essa gravidade, né? Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, pode ser extremo. Leve é de 1 a 3 episódios por semana. Moderado é de 4 a 7 episódios por semana. Grave é de 8 a 13 episódios por semana, extremo é mais de 14 episódios. E esse grau, né, essa gravidade, ela se dá pelo número de episódios no espaço de tempo, tá bom? Ela não se dá pela refeição em si. Então, eu tive um episódio na segunda-feira, não tive nenhum naquela semana, então é um episódio por semana. Eu tive um episódio na segunda-feira no almoço e no jantar eu emburaquei de novo. São 2 episódios por semana, não é por dia. Não foi só na segunda-feira, não. São 2 episódios de compulsão alimentar. Então, é assim que se faz o diagnóstico. Mas isso que eu falo pra vocês é só pra vocês terem uma noção
do que é, pô, tô grave, não tô, começar a ter uma consciência, e é óbvio que para os psicólogos, eu tô falando isso para paciente agora, e falando para os psicólogos e para outros profissionais de saúde mental, é para ter uma consciência do que seria grave num transtorno compulsivo alimentar. E existe também, às vezes a gente acaba na investigação diagnóstica, às vezes a gente acaba se distraindo e pergunta, mas quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu só na segunda. Na terça eu comi super bem, doutora. E na segunda aconteceu em que refeição? Porque pode ter acontecido no almoço, pode ter acontecido na janta, pode ter acontecido no lanche, pode ter acontecido várias vezes, pode ter tido 14 episódios num dia só. Eu gosto muito disso, assim, de trazer pra vocês coisas que a gente não vê no livro, que eu vi na prática, que eu vi na experiência. São perguntas que, é óbvio, né, que eu já me distraí, que já passaram, e às vezes até por falta de experiência, lá no início eu também não perguntava, não fazia. Mas a gente precisa fazer isso, né, perguntar em quantas refeições, quando foi, como foi, o que aconteceu. Às vezes foi um aniversário, e aí a pessoa, já tava toda programada pra ir, comeu pra caramba, se sentiu mal, bebeu, vomitou, foi um horror. Mas às vezes foi um episódio só, e aí você esclarece pra ela, não, isso não é um transtorno compulsivo alimentar, isso daí de fato você mandou mal, você pagou mico, mas não foi, não vamos diagnosticar tudo também, né? Eu sou da bandeira de não espiritualizar tudo e nem diagnosticar tudo, mas vocês vão ver isso com o tempo. E existem algumas, então é assim que se fecha como é que fala? O diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E existem algumas curiosidades, que foi o que eu falei pra vocês no início, a respeito dos pacientes, dos obesos, dos pacientes mais gordinhos, com IMC altos, se necessariamente eles estão com compulsão alimentar. Nem sempre. Isso pode não acontecer. Vocês acreditam que os pacientes com transtorno compulsivo alimentar, com transtorno de compulsão alimentar periódico, eles comem mais, em quantidade maior, do que os pacientes obesos sem o transtorno de compulsão alimentar? Isso acontece. Às vezes, o paciente que tem o transtorno de compulsão alimentar, talvez ele não seja gordo. Talvez ele não às vezes ele faz exercício. Por quê? Lembra da via que eu falei pra vocês? Que é o sistema de recompensa cerebral? Esse sistema, ele pode ser ativado com várias coisas que dão prazer. Se for um paciente que tem transtorno compulsivo alimentar, mas faz exercício pra caramba, ele não vai engordar. E aí a gente nem vai ver que ele tem transtorno compulsivo alimentar. E aí, às vezes, ele andando, e andando comigo, por exemplo, que sou gordinha, e você perguntar, quem tem transtorno compulsivo alimentar? Quem tem transtorno de compulsão? Quem come compulsivamente? Claro que é a Cris. Porque o outro corre 20 km por dia, come que nem um boi, mas corre 20 km por dia. Não aparece. Então, a gente precisa sempre se ligar nessa questão do diagnóstico. Não é pela aparência que se faz diagnóstico, não é pela nossa dedução que se faz diagnóstico. Esse tempo que eu fiquei agora, é só um parêntese, né, pra vocês saberem. Esse tempo que eu fiquei agora em Portugal, que foi 2 meses em novembro e dezembro, um hospital que eu acompanhei de tratamento tinha uma estagiária que era psicóloga, né? Ela tava acabando a psicologia, tava fazendo estágio lá. E a gente teve uma interação muito legal, porque eu gosto muito disso, eu gosto muito de psicoeducação, eu gosto muito dessa interação. E daí eu falava pra ela, não deduz pela cara, não deduz porque deu uma resposta assim nesse dia e no outro dia vai ser super coerente com aquele dia. Não deduz. A gente não pode deduzir isso, faz parte muito do preconceito com a saúde mental. Não deduz. É gordinho, é obeso, com certeza tem compulsão alimentar. Às vezes não. Às vezes não tem esse sentimento, não tem esse sentimento de vergonha, não se sente mal, portanto que come, não come tão rápido assim. E aí? Talvez os hábitos alimentares são muito ruins, mas não tem um sentimento de desconforto, não passa mal, não come até passar mal. Às vezes não. Às vezes come mal, não bota coisa saudável pra dentro, não se exercita, não gasta o que entra, enfim. Mas pode ser que não tenha compulsão alimentar. Uma pessoa me perguntou aqui, já subiu o comentário. Gente, vocês pararam com os corações. Eu vi aqui que não tem mais coração. Por favor, larga o dedo aí, bota coração. Então, a pessoa me perguntou aqui se a compulsão alimentar pode ser confundida com a ansiedade. Então, o estresse e a ansiedade, eles aumentam o episódio de compulsão. Ele, na verdade, aumenta o cortisol. Aumenta a ingesta de alimento e pode aumentar o peso. Isso pode acontecer com ansiedade. E isso, para quem tem compulsão alimentar, isso também vai acontecer. Mas não significa que você vai
desenvolver um quadro de transtorno de compulsão alimentar porque você está estressado ou porque você está ansioso. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas pode... É óbvio que o estresse, por aumentar o cortisol, aumenta a ansiedade e aumenta a ingesta de alimento. E aí, esse aumentar a ingesta de alimento, a gente vai comer o que tem na frente. Se tiver uma barra de cereal, vai ser uma barra de cereal. Mas se tiver 3 hambúrgueres, vai ser 3 hambúrgueres. Então, assim, eu acho que faz parte do tratamento não medicamentoso, para que a gente seja saudável, para que a gente faça mude sua mente, mude você na gente, faz parte a gente ter na mão, coisas que são saudáveis, porque é o que vai pra dentro quando tiver com fome, é o que vai pra dentro quando tiver ansioso, é o que tiver por perto. A gente não tem muito critério nessa questão da impulsividade em comer. E 20% dos pacientes que se identificam com compulsão alimentar não fecham o diagnóstico para transtorno compulsivo, para transtorno de compulsão alimentar. Não tem essa clareza, esse episódio compulsivo tão claro como eu falei para vocês, porque precisa ter essa sensação de perda de controle, precisa ter uma grande quantidade em dose. Eu tô repetindo, eu tenho noção de que eu tô repetindo, mas espero que vocês tenham noção e não começar... porque assim, existem alguns perigos, né? Não sei se só 2, mas alguns perigos em a gente se diagnosticar como alguém que tem transtorno de compulsão alimentar. Um deles é acomodar e falar, não, eu sou doente. Eu tenho compulsão alimentar, então eu como assim, não tenho o que fazer. Eu sou assim, eu tenho que comer muito mesmo, até para poder ser doente. Eu sou doente, então eu vou comer assim. Para com isso, porque se você não tiver esse diagnóstico, a gente pode fazer outras coisas. Pode mudar... E o que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim, tá? Pode mudar o hábito alimentar, pode mudar o que ia comer no lanche, pode mudar o que ia comer no almoço, enfim, isso pode acontecer. Você não tem a perda do controle, você não tem a vergonha em comer, você não come até passar mal. Isso não... Você pode estar comendo errado, mas não com fechando o diagnóstico de transtorno alimentar. E aí, então, dentro do tratamento não medicamentoso... Para quem se identifica com compulsão alimentar, não se identificava, mas não fecha como é que fala? Não fecha o diagnóstico de transtorno alimentar, tem essa questão de ter alguma coisa, e eu nutricionista, eu tô indo, tá? E eu nutricionista, falar dessa insatisfação, de não estar satisfeito com o que está comendo, não enche minha barriga, eu não me sinto satisfeito. E daí tem umas questões que a gente pode, tipo, aumentar a ingesta de proteína, sei que dá uma saciedade maior, beber antes de comer. Eu já aprendi algumas coisinhas assim que dá uma saciedade maior. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer. Fazer exercício, eu sempre vou falar para fazer exercício, até quando eu não estiver fazendo, mas eu tô fazendo, eu espero ficar fazendo por muito tempo. Fazer exercício físico também traz esse senso. O que acontece? Quando você faz, existe uma questão de hábito, que se chama de hábito angular. Às vezes, o único hábito eu vou falar pra vocês assim, lembra daquela questão... Começa a imaginar, ter em mente uma lâmina de água, assim, quando você olha para uma lâmina de água, um rio, uma lagoa, uma coisa bem paradinha, que você joga, tem um pingo, e aí faz aquelas ondinhas em volta. Então, isso é o hábito angular, quando você pinga e faz umas ondinhas em volta. E o exercício físico pode funcionar para muita gente como um hábito angular. Você fez exercício, isso te dá mais ânimo, te dá uma satisfação por conta da serotonina, uma responsabilidade, diminui a ansiedade e você já consegue fazer escolhas melhores. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes exercício pode fazer parte de uma mudança de hábito até o almoço, por exemplo. Então assim, a gente precisa saber o que vai fazer, o que é o nosso hábito angular, que vai fazer com que a gente... Tô gostando dos coraçõezinhos, estão subindo um monte de colorido, tô adorando. E o que pode fazer, o que é o hábito angular, por exemplo, no meu caso, o que é importante para mim para que eu coma saudável no trabalho? Eu levar a lancheirinha com comida. Porque se eu não levar, eu vou comer besteira, eu vou na cantina lanchar, eu vou comprar alguma coisa. Dessa forma. Então assim, o que é o seu hábito angular? O que você pode fazer para ser mais saudável nessa área? Agora, para os que têm transtornos de compulsão alimentar, o tratamento de uma forma geral, obviamente, psicoterapia sempre, eu sempre falo isso, é um espaço em que você pode falar das suas vergonhas, em que você pode falar do quanto que você está incomodado da forma que você está comendo, quanto que está te fazendo mal. É um espaço que é seu e você pode, assim, se rasgar nesse espaço. Psicoterapia sempre.
E é importante saber onde tudo isso começou, onde é que foi esse estopim, quando que começou a doença, quando que era só comer muito e quando que passou a ser doença, quando é que foi isso, né? Psicoterapia. Antidepressivo também ajuda bastante, porque muitos pacientes, quando chegam pra gente pra tratar, existem alguns antidepressivos que diminuem a ansiedade também, o que ajuda a diminuir essa compulsão alimentar. E tem muitos pacientes que quando chegam já estão com a autoestima lá no pé, já tá bem desconfortável com tudo que tá acontecendo, com muita vergonha, muita culpa, se responsabilizando de muitas coisas. Então, e você sabe, e assim, eu já tenho falado sobre isso, né? Quando o paciente, ele tá mal, o olhar dele é muito diferente do olhar que a gente vê, né? Do que a gente quando eu falo, é a gente de fora, não tô falando a gente médico, não. Tô falando familiar, amigo, quem tá por fora, que tá fora daquele corpo, daquela cabeça, vê diferente quando ele tá mal. Inibidores de apetite com ação no sistema nervoso central. E isso, gente, eu tenho muito cuidado de falar sobre isso. Eu não tô falando das grandes fórmulas que alguns nutricionistas passam, não. Tem algumas fórmulas que são bombásticas e vão fazer você emagrecer. Porque, na verdade, quando o paciente chega, ele não chega tanto com essa questão da vergonha de comer, nada disso. Ele chega porque ele quer emagrecer. São várias tentativas dele emagrecer e ele não sabe que tem uma doença por trás, que ele perdeu o controle. Entendeu? É como se um paciente, assim, muito mal comparando, é um paciente que começou a usar crack, desenvolveu dependência de crack e chega pra mim querendo engordar. Cara, você não vai engordar enquanto a gente não diagnosticar e não tratar essa parte que tá te fazendo emagrecer assim. Então, pra quem tem transtorno de compulsão alimentar, não basta só dar alguma coisa pra emagrecer, porque existe um transtorno por trás, porque assim, ele vai emagrecer. Se eu der aí uma anfepramona, algum derivado de anfetamina, vai emagrecer, é fato. Vai aumentar, vai ficar mais hiperativo o organismo, enfim, vai emagrecer. Só que quando parar de tomar, e isso é o melhor dos males, tá? Quando parar de tomar, vai piorar tudo de novo. Esse é o melhor dos males, tá? O pior é enlouquecer. Porque, de fato, pode causar dependência, pode aumentar a ansiedade, pode ser um filme de terror. E aí vai engordar tudo de novo também, entendeu? Então, eu tenho muito cuidado quando eu falo de inibidores de apetite com ação no sistema nervoso central, porque não é a bomba que alguns nutricionistas, alguns endócrinos nos passam. Não é essa bomba. Essa bomba, quando explode na mão do psiquiatra. E aí é bem complicado. Não estou falando que não tem tratamento, mas o paciente vem já muito calejado e muito ressabiado com o tratamento. E alguns anticonvulsivantes também funcionam como estabilizador de humor e funcionam também como moderadores de apetite. Podem ajudar na compulsão. E psicoterapia sempre. Por quê? Na psicoterapia você vai entender qual é o gatilho, o que te faz comer sem controle, qual é o tipo de relação que pode acontecer com o seu trabalho ou em casa, qual é a situação em casa, qual é a situação que você está vivendo que pode fazer você comer demais em pouco tempo. Isso daí vai ser trabalhado, vai começar... Vai começar a ser trabalhado e você vai poder reagir diante disso. Você vai poder saber como se comportar diante disso, entendeu? Porque a perda do controle é isso, é perda do controle. Então, assim, quando você não tem controle, você fica à la vontade, você fica à mercê do que a tua mente falar pra você fazer. Agora, quando você começa a saber o que está acontecendo com o teu organismo, por isso que eu gosto tanto de psicoeducação e gosto tanto de paciente familiar e psicólogo e equipe inteira sabendo o que está acontecendo. Porque você tem a chance, você tem a oportunidade de agir diante daquilo ali. Certo? É isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a interação que a gente está tendo. Eu estou fazendo algo que eu gosto muito, tenho muita vergonha de fazer, mas exatamente. Existe uma culpa que a família coloca, que acusa, e que é uma culpa do transtorno mental, né? Porque como eu sempre falo, transtorno mental não dá pra ver. Transtorno mental não tem como botar um band-aid, não tem como engessar. Então tem essa culpa, tem a questão da acusação, mas esse movimento, por isso, e aí eu quero chamar vocês de novo para um movimento Mude Sua Mente, Mude Você. Esse movimento é de pessoas saudáveis, não é de pessoas perfeitas, não, mas de pessoas que estão buscando saúde. Então vamos começar a compartilhar isso, a melhorar esse olhar, a começar a olhar para as pessoas de forma diferente e ver, talvez ela esteja doente, talvez ela precise de ajuda. E isso não é safadeza, não é zoação, não está fazendo para aparecer, não é demônio, não é nada disso. Isso precisa ser tratado como qualquer outra doença. Então vamos compartilhar essa hashtag Mude Sua Mente, Mude Você.
vamos fazer isso na nossa vida e vamos passar isso adiante para dominar o mundo todão, assim. Vamos dominar, vamos todo geral falando, mude sua mente, mude você. E aí vamos dominar o mundo com isso. Vamos criar pessoas mais saudáveis, vamos ajudar as pessoas a serem saudáveis, porque isso é difícil pra caramba, né? Ajudar as pessoas a serem menos, julgarem menos, a facilitarem mais o acesso ao tratamento, trazerem mais dignidade e vamos viver a vida. Psicólogos, a gente precisa conversar mais. Eu quero passar para vocês essa minha sede de psicoeducação, essa questão do Hope Recovery que eu falei no início da live. Quem chegou agora é psicólogo, vai lá pro início da live. Eu quero falar com vocês e eu gosto muito de falar. Quando eu falo psicólogo, eu tô falando também dos cuidadores, tá? De quem tá por perto, que é quem fala mais, quem sabe mais do paciente. Então, a Dani tá falando aqui, muito somente de vocês. Isso aí, muito somente de vocês, pra geral. Vamos dar um mundo, coração explodindo pra caraca, tá adorando. Então é isso, meu povo. Às vezes fica difícil de me despedir. Então vamos falar sobre superação, vamos falar sobre viver além do sintoma e viver de verdade. Porque a gente veio para que a gente tivesse vida em abundância. E é isso que eu acredito. Beleza? Então é isso. Fui. Beijo pra vocês. A gente se encontra na semana que vem. Vou fazer enquete pra saber o que vocês querem que eu fale. Mas olha só, não vamos começar a viajar muito não, tá? Algumas pessoas me perguntaram como eu falei, olha, isso não tem a mínima noção do que seja, mas vamos falar aí sobre saúde mental. Não precisa ser sobre transtornos, a gente pode falar sobre produtividade, sobre superação, sobre hábitos, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Tá bom? E pra não mudar, mude sua mente, mude você. Ah, peraí. Quem não conseguir ver tudo, avisa pras pessoas, avisa pros amigos que eu vou colocar essa live no YouTube, tá bom? E aí pode ver desde o início, porque ela só fica 24 horas aqui no Instagram. Beijo, galera. Mude sua mente, mude você. Fui.